Imagine 4 jovens amigos de uma mesma cidade. Imaginou? E se eles tivessem um discernimento orientado para o mesmo carisma e ainda mais, fossem chamados por Deus para uma vocação celibatária? Nesses 21 anos da nossa pequena família Aliança de Misericórdia, queremos recordar a história de 4 jovens vindas de Alfenas, Minas Gerais, que cada uma em sua própria realidade respondeu a um chamado de Deus e tornou-se uma expressão viva do seu amor misericordioso. Eu namorava, eu tinha namoro, demorei 3 anos e meio mais ou menos. Eu trabalhava, assim, estudava, ensino médio na época, né? E vivia a vida normal, saía, às vezes ia em baladinha, fazia uma vida normal. Apesar de tímida em público, né, eu tinha os meus amigos, gostava de sair com eles, né. Tenho muitas lembranças boas da minha infância, adolescência, juventude. Nossa, se eu paro para recordar assim, são muitas lembranças boas, né. Eu não participava tão ativamente da igreja, sempre envolvida com outras coisas, com esporte, mas nunca imaginei que poderia hoje ser uma consagrada. Deus foi muito bom comigo, me encontrou muito cedo, eu tinha apenas 14 anos. Foi quando, num encontro no colégio, eu estudava num colégio católico, alguns missionários foram visitar esse colégio, né? E a partir daí eu fiz uma experiência com Deus que mudou completamente a minha vida. Então, quando eu conheci a Aliança, ainda é como se eu tivesse feito a experiência de me encontrar o amor de Deus e encontrar nesse carisma também o meu lugar. 2 coisas que me marcaram muito, os missionários que foram na minha cidade, eles diziam que eles viviam de providência e que eles dormiam na rua. Aquilo me impressionou. E logo eu pensei, eu quero ser como eles. E aí foram 3 anos, eu fiz essa experiência com Deus com 15 anos, foram 3 anos intensos de discernimento, de busca da vontade de Deus, até tomar essa decisão de vir para a Aliança em 2006. Já antes de conhecer a Aliança, eu ficava muito incomodada com o fato de haver pessoas no mundo que passavam fome. E aí me incomodava assim, pensar em uma mãe que não tinha comida para dar para a criança, né? Essas realidades. E aí quando eu conheci a Aliança, eu me identifiquei muito com isso, né? Eu tinha a sensação que o carisma existia para mim, né? E que eu existia para essa missão. Olha, quando esses jovens de Alfenas chegaram, era um grupo muito animado, né? Eram jovens muito desejosos e que, por mais que fossem muito jovens, tinham um sentido de uma vocação muito clara, né? Eles queriam se consagrar a Deus, né? Ao mesmo tempo que tinha toda essa alegria, esse ânimo, tinha um sofrimento, né? A família de nenhum deles aceitava a vocação, né? Então eu estive em Alfenas, onde eles moravam, para tentar conversar com os pais, né? E a conversa foi um desastre. A minha família na época, por não ser uma família que frequenta a vida religiosa com Deus, assim, não compreendeu. Então achava que eu estava ficando louca, foram procurar, na época eu fazia psicologia, foram procurar professores, procurar médicos, psiquiatras, acharam, nossa, minha filha mudou, minha filha está estranha, está, né, deixando coisas que ela antes achava que tinha valor. Então a minha família tentou todas as formas, né? Inclusive os pais se juntaram, foram no Jornal da Cidade, foram no bispo, fizeram, né, tudo que eles podiam, por amor também, que eles queriam a gente perto, né? Às vezes eles não souberam lidar com isso, com muito amor, porém não entendendo aquilo que eu estava vivendo, porque eu que estava vivendo, né? Então eu tentava decifrar, que a fé a gente não explica muito, né? Então a experiência de fé a gente não consegue explicar. Os nossos pais sofreram muito, né? Foi difícil para eles entender na época a decisão que nós estávamos tomando de abandonar um itinerário natural, de fazer uma faculdade, de construir uma família. E na época a aliança ainda não era tão conhecida, né? Então foi um tempo de muito sofrimento. Eu era muito jovem, tinha 18 anos, morava numa cidade pequena, de repente vem essa surpresa. Olha, eu estou indo para São Paulo para responder um chamado, para cuidar de pessoas que não tem ninguém por elas, então isso foi um grande choque.
todos nós sofremos muito, tanto eles de me verem partir, mas também para mim de ter que deixar eles lá, né, nessa situação, talvez não concordando muito. E acabou que eles vieram para São Paulo numa situação difícil, né? Chegaram realmente sem a bênção dos pais, né? Então, o primeiro olhar foi tentar ajudar esses filhos de que eles não estavam abandonando as suas famílias, né? Mas de que eles iam reencontrar as suas famílias numa nova expectativa, né? Numa nova experiência que era anunciando Deus para eles, né? E foi com essa expectativa que a gente começou o caminho com eles. A gente começou a nossa caminhada praticamente no mesmo período, né? A gente começou a nossa caminhada juntos, cada um vindo de uma experiência diferente, muito pessoal, mas a nossa experiência aconteceu numa mesma época, né? E isso eu vejo como um grande presente, assim, um dom de Deus, né? Porque a gente se sustentou um ao outro, a gente se ajudou, né? A gente vivia nossas descobertas juntos, até as nossas crises a gente vivia junto. Então eu encontrei irmãos de fé, né? A Mariana, a Maria, a Clara e a Marina foram irmãos, entre outros, né? Irmãos de fé que me acompanharam nesse processo, a gente se acompanhou nesse processo. Então a gente rezávamos juntos, a gente se encontrava para rezar, muitas vezes, né? E isso contribuiu muito para que nós pudéssemos decidir e afirmar o nosso chamado. Eu acredito que a amizade, o relacionamento nosso fortaleceu muito. E olhando para trás, eu acho que se fosse parar para pensar assim na história, não sei se eu chegaria a dar o passo que eu dei de deixar tudo, que foi muito difícil, se não fosse a força desses meus irmãos. Ver a perseverança desses irmãos, para mim, é uma fonte de inspiração. Com certeza, o sim deles, a escolha deles diária, fortalece a minha escolha e em muitos momentos ao longo desses anos, com certeza olhar para a vida deles foi para mim essa motivação, olhar para eles também me ajudava a desejar permanecer. Olha, a amizade é um dos sentimentos mais bonitos, né? O ser humano carrega a amizade como um sentimento que nasce também do amor, da compreensão, da partilha e sem dúvida na vida consagrada a amizade é muito importante, né? De um lado, se a amizade é muito apegada, ela pode atrapalhar, né? Porque eu não quero que o outro sofra e não deixo que ele faça a sua experiência, né? O que eu percebi com esses jovens, né? São amigos em Deus, né? O amigo em Deus, ele corrige, ele impulsiona. É essa experiência de amizade que nós procuramos viver dentro de uma vida comunitária ou de uma espécie de formação como eles viveram, né? Então, a amizade pode ajudar muito quando eu desejo que aquele amigo seja santo e eu também quero ser santo com ele, né? Então, eu e ele e todos nós queremos fazer a vontade de Deus, né? Então, ela é uma amizade espiritual, não é como a amizade do mundo, mas é uma amizade que conduz para Deus e por isso ela é muito importante. Nem tudo são flores quando respondemos à nossa vocação, não é? A vocação genuína resiste ao tempo, às frustrações e até mesmo à incompreensão da família. Nossas irmãs mineiras podem testemunhar com mais de uma década de vida missionária a fecundidade de suas vocações. Na nossa experiência como aliança, a gente cria esses laços de amizade muito profundos, né? Então, eu tive a alegria de ser formador desses jovens e depois desse período me tornei amigo, né? Então, se eu pudesse dizer, com cada um deles eu tenho uma amizade particular, né? E uma amizade especial, né? Hoje, quando eu vejo esses meus irmãos, eu sinto muita alegria, né, e muito orgulho, um santo orgulho de ver o caminho que eles fizeram, né? São pessoas que eu amo muito, né? São pessoas que fazem parte da minha vida e que são um testemunho, né? Eles evangelizaram a sua própria família e mostraram que a vocação é algo verdadeiro, né? É sofrido deixar tudo, mas é possível, né? Você não abandona as pessoas, mas você ama com o amor divino, com o amor que vem de Deus. Nós
tínhamos escolhas muito radicais, né? A gente não queria se poupar na entrega da nossa vida, a gente queria anunciar, evangelizar, fazer propósitos de oração, de intercessão, porque a gente entendia que havia algo em nós que nos motivava a isso, né? E esse algo a mais, ele nos comprometia em tudo. Quando surgiu esse desejo no meu coração de vir para a comunidade, o sentimento que eu tinha era: eu desejo ser toda de Deus. Então, eu reconhecia já em mim esse desejo de viver o celibato, né, de ser uma consagrada, e também vi essas marcas nesses irmãos. Então, com certeza, antes de entrarmos na comunidade, essas marcas de um coração indivíduo já estavam em nós. E até uma coisa muito engraçada que vale a pena a gente falar, nós tínhamos até nome de consagrados, né? Brincávamos entre nós que queríamos nos consagrar a Deus, né? Então, nessa pureza, nesse desejo, a gente já podia contemplar traços de uma vida inteiramente entregue a Deus. Eu acredito que a coisa mais importante que trouxe para nós essa estrutura foi a consciência da nossa vocação, né? Existem momentos em que a única coisa que nos sobra é a certeza de que Deus nos chamou. Então, à medida que a nossa vocação foi sendo firmada e nós tomamos posse dessa missão, isso foi dando solidez para enfrentar esses momentos de dificuldade. Acreditar na potência que existe dentro de nós por causa do chamado de Deus, não pelas nossas capacidades, mas pela graça que Deus faz através da sua capacitação. E a experiência que eu vi, assim, desses anos todos, de fidelidade, sim, a gente também teve que ralar, vamos dizer assim, né? Mas é muito mais de um sustento de Deus, sabe? É como se olhar 14 anos e falar, isso é de verdade. Não é um sonho que ficou lá atrás, sabe? Uma empolgação. Muitas pessoas olharam e falaram, você vai passar, é fogo de palha, né? Na época, nossas famílias também, mas outras pessoas, né? E a gente lutando todos os anos, todos os dias, missões diferentes, cada um de nós já vivemos experiências diferentes, né, de missão. Qual é, né, o sentimento que fica no coração é esse, é Deus. Deus construiu uma obra e, assim, vocação, quando é autêntica, assim, ela passa pela prova. Nós passamos por muitas provas, né, eu passei por muitas provas na comunidade, não é fácil, mas é sinal de que isso daí é vocação. Foi testado, sabe o ouro provado no fogo, né? A gente foi provado no fogo lá atrás, com as nossas famílias, com os amigos, com tudo, né? Com renúncias que a gente deixou, né? Pessoas que a gente deixou, coisas, enfim. Mas na vida da comunidade a gente vai sendo provado. Presente em diversas cidades do Brasil e mais 7 países, a Aliança de Misericórdia conta com centenas de membros, missionários de vida, de aliança, amigos e muitos voluntários. Somado à sua ajuda, a Aliança sustenta creches, casas de acolhida, fraternidades de missão e muitos projetos sociais. Por isso, contamos com a sua colaboração. Acesse o nosso site e faça agora mesmo a sua doação, misericordia.com.br/doacão, ou nos envie uma mensagem através do WhatsApp 11 31 20 9164, porque é com a sua ajuda que a missão acontece. E não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, nos siga, compartilhe o nosso material para que a nossa missão possa ter um alcance cada vez maior. Obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.